porque o Ministério da Educação lançou hoje um programa de ampliação da escola em tempo integral. A lei de iniciativa do governo petista foi sancionada por Lula, que liberou 4 bilhões de reais para o projeto. No evento, o presidente falou em oferecer atrativos para os professores e principalmente para os alunos. Lula ainda ressaltou a importância das escolas e das crianças para mudar a mentalidade das famílias. A gente separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Tem um monte de coisa que nós temos que discutir dentro da escola, porque a criança pode mudar a cabeça do pai. O pai tem mais dificuldade de mudar a cabeça de uma criança do que a criança na cabeça do pai, se a criança for orientada para isso. O programa vai funcionar em parceria com estados e municípios e tem o objetivo de atingir 1 milhão de estudantes ainda no ano de 2023. Vamos a Brasília conversar mais uma vez ao vivo com o José Maria Trindade. Zé, queria pedir naturalmente a sua análise acerca da ampliação desse programa de escola em tempo integral, mas, sobretudo, essas falas do presidente Lula, quando ele diz que levanta a possibilidade das crianças mudarem a forma de pensar dos pais, isso pode suscitar dúvidas sobre qual seria o objetivo do governo federal em relação a isso, né? Pois é, e tomara que sejam em pontos positivos essas mudanças, né? Já que a escola é um ambiente muito bom para ensinar as pessoas a pensar. Olha, o Partido dos Trabalhadores sempre trabalhou com posições firmes e ali aliados fortes entre professores e agentes da área de educação em geral, e isso promoveu uma geração inteira de pessoas que foram mesmo mobilizadas através da educação. O ambiente nas universidades, nas escolas, esses ambientes educacionais são sim dominados pela esquerda. Está mudando. Já vejo várias universidades, principalmente as universidades privadas, onde há um trabalho muito maior de pessoas que não se submetem às universidades públicas, né? A gente vê claramente a diferença. A escola, ela não substitui a família, a escola não substitui o ambiente, que é o termo educação, ele é muito amplo, né? No sentido de definir a personalidade e as opções partidárias e políticas e ideológicas. Eu aprendi no debate aqui do Congresso Nacional, do projeto Escola Sem Partido, né, de que é muito perigoso esse tipo de doutrinação. Essa proposta de escola integral, ela é uma proposta boa e que tem origem exatamente no PDT. O Brizola fez uma grande batalha pela escola integral, e realmente eu acho importante, né, que a escola integral ela complementa ali várias falhas que a educação brasileira tem. Mas a escola integral, ela não pode ser usada para doutrinar e fazer com que o aluno doutrine o pai. Isto tem que ser vigiado. Eu sou contra colocar pessoas vigiando professores. Professores não podem dar aula se sentindo observados e muito menos definir ali o que falar e o que não falar. Mas os pais é que têm que acompanhar os professores, e o sistema está mudando e essas pessoas estão entendendo essa mudança, porque os pais estão mais presentes, os pais estão vendo o que os professores passam de deveres e acompanham, estão exatamente acompanhando os seus filhos e sabendo e denunciando. É assim que tem que ser e está acontecendo em todo o país. Eu recebo vídeos, Daniel, de pais mostrando equívocos de professores tentando dominar crianças, tentando dominar adolescentes. E esses adolescentes já estão reagindo. Então, esta é uma nova era e este é um novo princípio. Não adianta mais tentar fazer esse tipo de doutrinação na escola, que foi muito eficiente e é muito forte, né? Mas eu entendo que o momento mudou e essa situação já está começando a ser pelo menos equilibrada, ou seja, os pais têm que denunciar e têm que reagir diante de professores que tentam dominar os seus filhos e fazer essa doutrinação. Lançamento desse programa de escola integral, ampliação, na verdade, modelo defendido por muitos educadores, alguns estados já têm experiências
pontuais. Muitos entendem que pode ser um bom modelo, só que por questões orçamentárias nem todos os estados conseguem oferecer isso para uma grande quantidade de alunos. Mano Ferreira também queria pedir sua análise e avaliação. O que achou dessa iniciativa do governo federal, mas especialmente essas falas de Lula. Ele flerta com um processo de doutrinação? Dá para fazer essa análise? Flerta. Infelizmente, Lula faz mais uma declaração inadequada, né? Não cabe ao presidente falar como as pessoas devem pensar. Esse tipo de fala é absolutamente inadequado e acaba alimentando a polarização e o ressentimento que o presidente Lula, em tese, prometeu que tentaria acabar, mas acaba semeando diariamente. Isso dito, o programa de escola em tempo integral é muito importante. Há muitas evidências de que os indicadores de aprendizado melhoram e vale dizer que o modelo de escola integral que vem brilhando em puxar os indicadores educacionais brasileiros para cima, nasceu numa iniciativa em Pernambuco, por iniciativa do empresário Marcos Magalhães, que criou um Instituto de Corresponsabilidade Educacional e fez a indução de uma espécie de parceria público-privada na educação pública de Pernambuco, a partir de um modelo piloto no ginásio pernambucano, onde ele estudou. Depois isso foi ampliado ainda no tempo da gestão Mendonça Filho, como governador de Pernambuco, ele que foi vice de Jarbas Vasconcelos, depois assumiu o governo. Ou seja, o início da experiência de educação em tempo integral no modelo que nós discutimos hoje é algo que surge de um governo alinhado à direita em Pernambuco, numa iniciativa de parceria público-privada na educação, que é algo que muitas vezes é demonizado pela esquerda. Inclusive, como se trata de um modelo, infelizmente, mais caro de educação, seria muito importante que o governo federal abrisse a sua mente para um modelo de maior integração com a iniciativa privada, inclusive porque um dos desafios muito grandes para a gente combater a evasão escolar, que é muito alta no ensino médio, é conseguir construir uma perspectiva de futuro para o estudante que se forma. E o futuro passa pelo mercado de trabalho. Nesse sentido, é muito importante que a escola em tempo integral consiga, nas trilhas de educação, ter a linha de formação profissional, e essa linha de formação profissional precisa estar integrada ao mercado de trabalho de uma forma que faça sentido com cada realidade econômica das regiões brasileiras, o que necessariamente passa por uma maior integração entre o sistema educacional e o mercado de trabalho, o que, infelizmente, há muita resistência sobre esse tipo de integração do ponto de vista ideológico por parte do governo do PT. Então a gente precisa ver até que ponto vai haver essa integração nesse modelo de escola em tempo integral, que, repito, a princípio é uma excelente iniciativa. Pois é, a gente segue repercutindo com os nossos analistas, inclusive eu vou trazer aqui algumas mensagens. Antes disso, eu só quero chamar a sua atenção para a enquete do dia, uma pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan News sobre um tema relevante, inclusive esse a gente já tratou há pouco, a operação que foi realizada pela Polícia Militar de São Paulo no Guarujá, e muita repercussão acerca dessa operação. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, levantando a possibilidade dessa ação ter sido desproporcional, não levando em consideração as informações que ainda serão apuradas pela própria Polícia Militar, com as muitas ferramentas, como, por exemplo, aquelas câmeras corporais que são presas nas fardas dos agentes. A gente vai aguardar naturalmente para tecer qualquer tipo de comentário, mas se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, você vai ficar muito bem informado e vai nos ajudar a entender como você pensa sobre esse assunto. Você acha que a operação da Polícia Militar de São Paulo no Guarujá foi desproporcional? 96,29% disseram que não. 3,71% disseram que sim, mais de 700 votos até agora. Se você puder, vote e colabore com o programa Os Pingos nos Is. Seguimos com mais análises, mais opiniões. Fernando Capês queria também pedir sua análise sobre esse tema que trouxemos, a ampliação desse programa de escola em tempo integral. Cerca de 1 milhão de alunos serão beneficiados esse ano, de acordo
com a projeção do governo federal. Mas essa fala do presidente da República repercutiu demais. Inclusive, pessoas estão mandando aqui mensagens e uma espectadora mandou o seguinte: o governo federal já descontinuou o projeto das escolas cívico-militares. Agora Lula diz que as crianças e os alunos podem mudar a cabeça dos pais. Mudar para quê? Ele quer que eu perca minha autonomia? A questão é exatamente essa, Daniel. É muito infeliz essa frase de que a escola mantida com dinheiro público é para fazer o filho mudar a cabeça do pai. A escola é para dar formação e informação à criança. Claro que ninguém pode ser contra a escola em período integral. A criança em período integral, ela está fora muitas vezes de uma região de vulnerabilidade, onde ela pode ser alcançada pelo crime organizado, pela cooptação do tráfico, em ambientes promíscuos, com todo tipo de más influências. Então, se você pode destinar 4 bilhões de reais para beneficiar 1 milhão de crianças, é muito bom, é muito importante. Isso tem que ser multiplicado. O dado que a gente comenta aqui é o seguinte: nós estamos falando numa grande festa por o governo federal destinar 4 bilhões de reais para atender 1 milhão de crianças, o que é bom, tem que ser elogiado. Por outro lado, nós estamos falando que o projeto de orçamento que é enviado pro orçamento do MEC para 2023 não é de 4, é de 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais. O governo federal repassa para os municípios pouco mais de 1 bilhão desses 150 bilhões. E esse programa que vai atender 1 milhão de crianças, vamos lembrar que nós temos cerca de 50 milhões de crianças na educação básica em todo o país. Então, na verdade, é um projeto de alcance ainda tímido. E ainda, além de ser esse alcance tímido, ele está, na verdade, sendo colocado com uma finalidade que não é a finalidade principal da educação. Nós tivemos aqui na Jovem Pan, no programa Direto ao Ponto, o Pavinato estava comigo nesse programa, quando fomos entrevistar o governador Eduardo Leite. E ele estava dizendo o seguinte: nós precisamos urgentemente, nas escolas públicas do Rio Grande do Sul, e essa é a realidade em todos os estados do país, reforçar as matérias exatas. Eu preciso de professores que deem matemática na sala de aula para ensinar o aluno a fazer conta, a fazer cálculo, a prepará-lo eventualmente para depois exercer uma função de engenharia, uma função que exija o conhecimento das matérias exatas, e língua portuguesa, saber interpretar um texto, saber ler. E nós estamos com carência de formação de professores para isso. Vou ter que criar no Rio Grande do Sul e em todos os estados um programa para preparar professores para dar aula de matemática, dar aula de português, aula de história, de conhecimento geográfico, noções básicas mínimas. E, no entanto, o objetivo é que a criança faça a cabeça do pai. Para quê? Nós ficamos nessa questão de discutindo identidade de gênero, trazendo outros debates para a escola, quando, na verdade, nós deveríamos pragmaticamente cuidar dos investimentos para o ensino sem período integral com formação básica do conhecimento. E, para finalizar, quando você fala em desativar as escolas cívico-militares, novamente eu vou trazer à colação a fala do governador Eduardo Leite. Não são as escolas cívico-militares que vão resolver todo o problema da educação, até porque elas representam ainda, e a meu ver, infelizmente, um percentual pequeno, quando cotejado, comparado com o restante das escolas. Mas as crianças que estão estudando ali, acho que são 192 mil crianças, estão satisfeitas, não tem evasão escolar, estão tendo um ótimo nível de aproveitamento, os pais estão felizes, estão satisfeitos. Então, para que desativar algo que está funcionando, que está indo bem? Se esse não é o programa do governo, não precisa desativá-lo. Então, é necessário um pouco mais de visão técnica, de visão pragmática e não de visão ideológica. Sem investimento em educação, o país não vai gerar crescimento econômico suficiente para proporcionar emprego para quem precisa. E se nós temos que copiar o modelo de educação, vamos copiar o modelo de educação que funciona. Coreia do Sul, Vietnã, Malásia, China, Japão, Mongólia. Esses países tiveram grandes investimentos e voltados a áreas de conhecimento técnico. E vejam onde eles hoje se encontram. Ao contrário, nós estamos copiando
os piores exemplos e mais decadentes de países do Ocidente que, com experiências pouco voltadas à técnica, depauperaram o nível de conhecimento da sua população. Lançamento da ampliação do programa Escola em Tempo Integral e também as repercussões das falas do presidente Lula. Inclusive, viu, Tiago Pavinato, muitas pessoas aqui comentaram que as falas de Lula dão a entender que ele não quer que as pessoas pensem de forma diferente. Isso seria democracia? Você é cheio de perguntas retóricas. Sabe o que eu vou te responder dessas perguntas? O Pavinato é Quando demais. a gente falava da escola cívico-militar, eu lembro que o meu comentário foi esse. Na escola cívico-militar se ensina a língua portuguesa e se ensina a matemática. E eu vou responder a tua pergunta com isso. Os países nórdicos, a exemplo da Dinamarca, eles investiram mais no aprendizado do idioma e da matemática, porque estudos comprovam que cidadãos bem formados no seu idioma e bem formados em matemática são muito menos propensos a caírem em fake news e a distribuírem fake news. Essas pessoas que, conhecendo bem o idioma e a matemática, fazem leituras equacionadas dos argumentos e, por isso, desarmam por elas próprias a fake news. E como os colégios cívico-militares ensinavam bem, além de ser um ambiente mais seguro, porque esse governo disse que estava preocupado com as mortes, com faca em escola, faca, tiro, qualquer morte em escola. Não tinha. Estavam preocupados com o ensino, ensinava-se bem lá. Língua portuguesa e matemática. Podia não ter um ensino de filosofia de como fazer um brigadeiro maravilhoso, mas matemática e língua portuguesa era bem ensinado. Aí você vê que a preocupação contra a fake news desse governo, ela é fake news, porque ela é falsa. Que se estivesse preocupado, seguiria modelos de países sérios em matéria de educação e investiria mais no aprendizado de língua portuguesa e matemática. Mas lá na escola cívico-militar, onde se aprendia bem o português e a matemática, não era bom. O que eu disse? Eu disse o seguinte: nós temos 192 mil crianças e jovens nessas escolas cívico-militares e esses 192 mil adolescentes ou crianças serão eleitores aos 16 anos. E como eles sabem língua portuguesa e sabem matemática, eles não serão eleitores de um governo que vive de propaganda. E mais, eu dizia, esses 192 mil jovens e crianças ensinarão aos pais. Sim, uma criança pode mudar a cabeça do pai, especialmente quando o pai não sabe fazer conta, especialmente quando o pai é um analfabeto funcional ou é um analfabeto. Essa criança pode ensinar muito em casa. E ela pode espalhar. Como não cair em fake news? Porque ela vai ter cérebro. Ela vai ter autonomia de pensamento. E é claro, 192 mil jovens e crianças, mais as famílias desses jovens e crianças, que podem deixar de ser eleitores do PT. Ora, era um risco. Então isso responde. Esse argumento de que criança pode mudar a cabeça do pai já passou na cabeça do PT quando ele decidiu descontinuar a escola cívico-militar. Porque eram 192 mil crianças e jovens que não seriam eleitores do PT e, que se dirá, a família. Estava em risco. Um governo que vive da propaganda falsa estava em risco. E qual foi a justificativa do Ministério da Educação? A falta de adequação à funcionalidade da educação, que é universal, e também os gastos excessivos e desproporcionais. Daniel, me corrija se eu estiver errado. Você falou que o presidente vai liberar 4,1 bilhão para essa escola de ensino integral que ele está fazendo. É uma ampliação do programa, exato. E você disse que o benefício vai ser 1 milhão de estudantes. Para 2023. Essa é a projeção. 1 milhão de estudantes para o ano, para 2023. Então vamos à matemática, senhores. É por isso que esse governo tem tanto medo de matemática. Em 2022, nós tínhamos cerca de 200 escolas cívico-militares.
elas aproveitavam 192 mil jovens e crianças. Foi gasto no ano passado com as escolas cívico-militares 100 milhões. 100 milhões. Só 100 milhões. Este governo que dizia que a escola cívico-militar era cara. Essa foi a nota técnica do Ministério da Educação. Presta atenção na fake news. Prestem atenção na fake news que foi a nota técnica do Ministério da Educação que fechou a escola cívico-militar. Diziam que era caro demais. 100 milhões atendendo 192 mil jovens e crianças. Lula, ele quer liberar para este ano 4,1 bilhões para aproveitar neste ano 1 milhão de crianças. Ora, senhores, 100 milhões, que é o valor do ano passado do Escola Cívico-Militar, que atendeu 192 mil jovens e crianças, se eu faço vezes 41 para chegar a 4,1 bilhões, ou seja, se eu pego o orçamento 4,1 bilhões, é 41 vezes o valor do Escola Cívico-Militar. Eu atingiria 8 milhões de jovens e crianças. 8 milhões. Com 4,1 bilhões no esquema financeiro da escola cívico-militar, eu tenho 8 milhões de crianças e jovens atendidos. Então, onde é que está a seriedade da nota do Ministério da Educação quando fechou as escolas cívico-militares? Está nesta fala do Lula, que, no contexto, Caniato, ele falava de mudança climática. Aí ele falou, além da mudança climática, as crianças podem aprender tantas outras coisas, porque a criança pode mudar a cabeça do pai. Esse foi o contexto. Mas a mensagem é clara. Uma vez que a escola cívico-militar, que ensinava português e matemática, a um custo muito menor do que ele quer fazer agora nessa escola em tempo integral. Me preocupa, vai fazer o que na escola em tempo integral? O Ministério não sabe, porque o Ministério não fechou grade e vai deixar nas mãos das secretarias de educação dos estados e dos municípios a grade da escola em tempo integral. Ou seja, além de tudo, é um programa irresponsável. É como um orçamento secreto. É como um orçamento secreto para as secretarias de educação. Eu vou dar dinheiro para as secretarias sem saber o que as crianças vão ficar fazendo nessa escola em tempo integral. Agora, não se fala em português, não se fala em matemática, que são as duas matérias essenciais para o combate à fake news. Não é regulação da plataforma social, não é PL da censura, não é PL das fake news, não é PL de porcaria nenhuma, é português e matemática. E isso a escola cívico-militar fazia. E com esse dinheiro, a gente podia atingir 8 mil jovens e crianças. Mas não, ele prefere atender 1/8, ou seja, ele prefere atender só 1 milhão de crianças e fechar o modelo que estava dando certo. Para fazer um modelo que ele não sabe. Cada secretaria faz o seu. Ora, isso é o orçamento secreto da educação. Ora, esta frase lida nesse contexto de Lula quer dizer, estou formando 1 milhão de eleitores aos 16 anos que poderão fazer a cabeça dos seus familiares. Ou seja, 4 milhões de votos. É uma medida temerária, é uma medida irresponsável e ela joga por terra toda a nota técnica no Ministério da Educação quando decidiu descontinuar as escolas cívico-militares. Uma enxurrada de mensagens, muitas críticas, especialmente quando as pessoas acabam comparando com a descontinuidade do programa das escolas cívico-militares. Inclusive o seu xará, viu, Pavinato? O Thiago disse que você acabou surpreendendo o Ministério da Educação, que agora a pasta vai precisar se justificar com esses números que você acabou apontando aqui no programa. Ou vale o que o Lula falou, que no livro de economia está superado, então a conta não é mais a conta, e aí é a pós-verdade, né?